tarde, gente. Boa tarde, quase boa noite. Obrigado demais por terem vindo. Bom, filme de plástico somos eu, André Novaes Oliveira, que também é diretor-roteirista, Maurílio Martins, que também é diretor-roteirista, e Thiago Macedo Correia, que é produtor. É uma produtora que a gente criou em 2009, então estamos fazendo 14 anos esse ano, vamos fazer agora dia 1º de abril. Enfim, é uma produtora que cresceu na periferia, cresceu muito pela relação como eu e Maurílio somos de bairros vizinhos, né, na periferia de Contagem, o André também da periferia de Contagem, bairro Amazonas. E basicamente nasceu um pouco dessa vontade da gente celebrar a nossa união e a vontade de contar histórias, né, principalmente histórias de ficção, como essa, histórias com personagens da classe trabalhadora, personagens que a gente considera, talvez historicamente, um pouco marginalizados no cinema e mesmo na sociedade. A gente adora contar histórias sobre pessoas que se parecem com nossas famílias, com nossos vizinhos. Nossos primeiros filmes, vou transformar uma história longa em uma história curta, né? Nossos primeiros filmes tinham muito essa relação com o espaço. Filmávamos nas nossas próprias casas, nas nossas ruas, muitas vezes com familiares atuando nos filmes, né? Uma mistura de atores profissionais da cena de BH, de Contagem, e atores que estavam começando, né? Que nunca tinham atuado antes. Todos os nossos filmes têm essa mistura. A gente foi com o tempo assim, vindo de uma produção bastante independente, no sentido de que a gente fazia curtas-metragens super baratos, com dinheiro do próprio bolso. Eventualmente a gente começou a concorrer a editais. Nosso primeiro longa-metragem, que é o Ela Volta na Quinta, do André, foi um filme feito com dinheiro de curta. E, enfim, a gente foi evoluindo assim aos poucos também. E atualmente a gente tem mais de 15 curtas feitos, que circularam em vários festivais do mundo e do Brasil. E o Marte 1 é o nosso 5º longa-metragem lançado comercialmente, né? Os 5 longa-metragens são Ela Volta na Quinta, dirigido pelo André, Temporada, dirigido pelo André. A temporada está na Netflix, para quem quiser assistir. O No Coração do Mundo, que é um filme dirigido por mim e pelo Maurílio, que está atualmente no Telecine Globoplay. Tem um outro filme que é A Felicidade das Coisas, que foi um filme dirigido por uma diretora daqui, que é a Thaís Fujinaga, que foi um filme que estreou ano passado também, chegou a rodar um pouco, hoje tem aí para alugar. E o Marte 1, que é esse 5º filme, o nosso último filme lançado nos cinemas, que, enfim, foi nosso projeto até hoje de maior sucesso. Sucesso em todos os sentidos, assim, acho que foi o nosso filme que as pessoas mais assistiram. O Marte 1 teve esse milagre, assim, que foi ter ficado quase 6 meses em cartaz, né? O filme saiu recente. O filme, na verdade, ainda está em Porto Alegre, então ele não saiu oficialmente de cartaz, mas desde a sua estreia, em agosto, ele ficou ininterruptamente nas salas, o que foi uma coisa muito maluca, assim, com um público muito assíduo. Foi o filme brasileiro escolhido pelo Brasil para representar o Brasil no Oscar. A gente tentou fazer uma campanha. Não estamos lá, mas de certa forma foi uma conquista grande, porque foi o primeiro, historicamente, foi o primeiro filme mineiro escolhido e também o primeiro filme de um diretor negro a ser escolhido para representar o Brasil no Oscar. E, enfim, conseguimos fazer mais de 100 mil espectadores, o que para um filme bastante independente como Marte 1 é um grande feito, né? O filme, vale importante dizer, ele foi feito com um edital de ação afirmativa, infelizmente o primeiro e o último que teve no Brasil pelo governo federal, que foi um edital de 2015, que foram contemplados o Marte 1, Um Dia de Jerusa, que é um filme da Vivi Ferreira de Salvador, mas um filme rodado aqui em São Paulo, que está na Netflix, e Cabeça de Negro, do Del Cardoso, do Ceará, que está na Globoplay. 3 projetos que foram muito bem sucedidos. E acho que essa é a breve história do Marte 1, em sentido prático. Eu estou aqui basicamente para conversar, ouvir perguntas. Espero que vocês tenham perguntas. Estou aberto para falar sobre tudo do filme. E, não sei, jogo um pouco aí para vocês e para levantar a bola. Também foi perguntado da Embaúba, né? Embaúba, que é a distribuidora do Marte 1, já tinha distribuído também o No Coração do Mundo, que foi uma escolha muito porque a Embaúba é uma distribuidora de BH, né? E a gente queria trabalhar também com uma distribuidora local, enfim, o Dani, que está cabeçando a Embaúba, amigo nosso de longa data, né? A gente quis acompanhar
esse processo de, enfim, de estar junto de alguém que também está construindo seu caminho, né? Infelizmente, o Marte 1 também foi muito importante para a distribuidora, foi o projeto de maior êxito. Ressaltar que eu estou muito feliz de ter uma sessão cheia. Eu confesso que eu valorizo muito isso, assim, que para mim é uma coisa ainda bastante assustadora, porque o Marte 1 ele rompeu radicalmente portas para a minha expectativa, porque os nossos outros filmes, O Temporário e No Coração do Mundo, eles foram filmes que tiveram uma boa repercussão, filmes que as pessoas ainda comentam e tal, mas nas salas de cinema eles não tiveram um êxito gigante, né? A gente teve ali 10 mil espectadores, e aí com Marte 1 a minha expectativa era muito baixa quando eu lancei esse filme. E aí, de repente, eu me vejo, assim, 6 meses depois que o filme foi lançado no Brasil, uma sessão como hoje, que fica esgotada, lotada, e eu fico muito assustado positivamente com isso, assim. Então, agradecer a presença de todo mundo, valorizo muito, porque é isso, né? Uma produtora periférica que construiu seu caminho ali na periferia de Contagem, fora do eixo Rio-São Paulo. E isso traz uma série de dificuldades, né, de alcance das nossas obras, dos nossos projetos. E tá aqui na cidade, eu já vim aqui algumas vezes para exibir o filme, tá mais uma vez numa sessão cheia, assim, que as pessoas estão valorizando o nosso trabalho. Fica um agradecimento muito grande, assim, a gente fica muito feliz. É uma grande motivação para a gente seguir produzindo, né? Perguntas? Gabriel, boa tarde, tudo bem? Djalma, estava conversando antes aqui, eu sou do 6 em 1 Podcast, que está ajudando a organizar e produzir essa sessão, essa conversa com você, essa exibição. Desde a primeira vez que eu vi o filme, bom, eu assisti o filme 3 vezes já. Hoje seria a 4ª, mas eu segurei um pouquinho. Sempre me chamou a atenção a mistura da sua história com a história dos Martins. Martins, o seu sobrenome, Martins, a história da família que Marte 1 conta. Quanto que essas duas histórias se misturam, os Martins da trama e os Martins, a sua família? Algumas coisas, assim. Acho que é um filme que ele traduz de uma forma bastante livre, assim, muito da minha vivência, da minha experiência com vizinhos, com família. Particularmente, assim, eu fui um pouco um Deivinho, assim, no sentido de que eu sou muito obcecado em fazer cinema desde que eu era criança, assim, desde que eu tinha 7 anos de idade. E, de alguma forma, fazer cinema era o meu Marte 1, né? O Marte 1 do Deivinho era, para mim, fazer cinema. Sempre fui realmente obcecado, assim, era para além de gostar ou achar que era uma coisa interessante, era uma coisa do tipo, eu sei que isso eu quero fazer para minha vida, não importa a circunstância, né? E as circunstâncias não eram favoráveis, né? Porque eu cresci num bairro de periferia que sequer tinha um cinema perto, um curso de cinema. Então não tinha nenhuma pessoa na minha família que trabalhasse com cinema, né? Então, de alguma forma, era um sonho que aparentemente era distante e que, com o tempo, se tornou possível, né? Felizmente, eu consegui pousar em Marte, né? E junto a isso, acho que também tem muitas questões de família, assim, né? Que chegam no filme, né? Histórias de avós. Tem uma foto de um dos avós que é dito no filme, no momento que tem a cena da Tessia com o Deivinho tendo as memórias, né? O avô que tocava na banda de Mariana, do trombone, que aparece na foto, é o meu avô, né? Pai do meu pai, mas é também o avô da Rejane, a atriz que faz a Tessia, então a gente combinou na verdade, o pai dela, né? A gente combinou meu avô com o pai dela, então tem umas coisas assim que vão cruzando, e acho que uma das coisas talvez mais forte é, de fato, a relação minha com meu pai, assim, né? Meu pai é do Alcoólicos Anônimos. No final do filme, né, na cena final do AA, tem uma pessoa recebendo a medalha, é o meu pai, né, ali atuando no filme. Mas, para além da relação do Alcoólicos Anônimos e o que eu aprendi, né, do meu pai estar lá, acho que tinha... Meu pai não era obcecado assim, querer fazer eu jogar bola, assim, né? Minha mãe que queria que eu fosse jogador de futebol, mas ela não era necessariamente obcecada assim também, apesar de que gostava muito e queria que eu fosse jogador. Mas tinha uma relação com meu pai, assim, que não é uma relação só com meu pai, é também do meu pai com o meu avô, e de vários homens, principalmente homens negros, que é um certo silêncio, assim, né? Um problema de comunicação, uma questão de talvez não comunicar suas fraquezas, de ter que manter uma certa postura, né? E que eu queria falar um pouco disso, né? O filme também é muito
sobre uma falha de comunicação, assim, né, entre essa família, né? E sem dúvida tem esse lugar do meu pai aí, né? Que eu acho que, enfim, uma maneira também, eu acho que quando eu parto para fazer esse filme, eu tô querendo fazer um filme para me entender, né, como pessoa, assim, me entender como um homem negro, me entender como um cidadão, assim. Eu acho que tem uma maneira de me colocar, de pular um pouco no abismo, assim, ao fazer o Marte 1, que é trazer o filme muito para perto, assim, né? Não tratar como só mais um projeto, assim. Eu acho que eu não consigo. Tudo que eu fiz tinha um pouco essa relação, né? Todos os projetos que eu fiz, assim, dentro da produtora, mais autorais, eles têm um lugar de trazer muito para o íntimo, assim, porque eu acho que é uma forma de manter aquela história verdadeira, né? Eu acho que o Marte 1 ele tem uma característica orgânica, assim, de verdade naquela história, que nesses, enfim, 6 meses que o filme estreou no Brasil e eu pude ter muita interlocução com pessoas que assistiram o filme, das pessoas se sentirem também representadas de alguma forma, ou conseguir trazer, ver experiências que talvez tenham a ver com a própria família naquela história, e isso tem muito a ver dessa verdade mesmo, assim, que eu acho que eu coloco de até me expor, né, colocar questões ali, chamar o meu pai para fazer. O dia que meu pai grava essa cena no AA é um dia muito forte, assim, né? De ele estar lá com os amigos dele de AA, aquela senhora negra que está falando no meio do filme, ela é madrinha do meu pai de AA, né? Ela é uma pessoa que meu pai confia plenamente. Então tem todas essas coisas de trazer, dar luz a essas pessoas também, né? Colocar essas pessoas para falarem, e isso vai construindo no filme uma atmosfera, assim, que eu queria muito que o Marte 1 tivesse uma atmosfera, que quem começasse a assistir o filme fosse meio tragado assim para o filme e ficasse ali com aquela família, né, até o fim, que fosse meio absorvido por aquele universo e tudo que ele significa. Então, é isso, colocar o meu sobrenome tem a ver com isso também, né? Tem, só para encerrar, que eu falo demais também, que tem uma... O filme chama Marte 1, né, tem a ver com a missão, mas também tem a ver um pouco com uma ideia, essa ideia de Marte 1, né, a missão que é inspirada numa missão real, que foi cancelada ano passado, mas que era para explorar Marte, tinha essa ideia de ser né, a primeira expedição para colonizar Marte. Então tem um gesto também que é o meu primeiro filme solo, né, de direção solo. Então também tem um lugar dessa minha primeira expedição, assim. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com esse primeiro filme que eu vou dirigir sozinho, esse primeiro longa? O que eu vou fazer com esse filme em que eu recebi o dinheiro para fazer porque eu sou negro, né? O que eu vou dizer com isso, né? E o que eu entendo, o que eu tentei dizer com isso, o que eu quis dizer especificamente sobre ter conseguido esse fundo é dizer que as pessoas negras podem ser o que elas quiserem ser, né? Através do Deivinho, né? E do sonho do Deivinho, que nem o céu é o limite, né? Talvez nem outros planetas são o limite. Não num otimismo tolo, né? Mas num gesto de afeto que ele precisa ser bastante potente, né? Diante de toda uma tragédia cotidiana que a gente vive, que também está no filme, né? Gabriel, sou Ricardo, cinéfilo. Acho que dá para entender por que 100 mil pessoas já lotaram a sala de cinema. Assim, você nos emocionou, fez a gente rir, chorar. Você já deve ter escutado, você está escutando isso há 6 meses. E acho que você fez isso de diversas formas. A fotografia está linda, a direção de arte está linda, mas tem uma coisa assim que para mim me tocou, que são os silêncios do filme, né? A cena do menino falando com o irmão e a irmã, conversando sobre o sonho de cada um. Estou emocionado até agora, assim, com a beleza daquela cena e várias outras, né? A garota indo para casa, no carro, sentada, também ali muito emocionada. Isso tudo nos emocionou muito. Como é que é essa direção de atores, né? Porque não basta ter um bom roteiro, precisa extrair isso dos atores. Como é que foi isso? Tem um processo de escolha do elenco assim que eu mesmo que fiz, que passa por, vamos falar da família principalmente, né? O Carlos Francisco, que interpreta o Wellington, e a Regiane Faria, que interpreta a Tércia, os pais, são amigos, né? Amigos de longa data, assim, a gente já tinha feito outras coisas juntos.
eles fazendo personagens coadjuvantes em outros filmes, mas de fato é a primeira vez que eles fazem. Eles já tinham sido protagonistas em um curta meu, que é o Rapsódia para um Homem Negro, mas é o primeiro longa que eles fazem como protagonistas. Até com a gente, né? E acho que até naquela época tinha sido o primeiro filme que eles realmente teriam aquele tempo de tela. Então já tem também esse lugar de abraçar aquele momento como um momento para eles poderem demonstrar diversas cores, assim, né? E junto a isso chega a Camila, que faz Eunice, né? Que a Camila é uma artista visual muito incrível, assim, performer também, e que naquele momento tinha feito papéis muito coadjuvantes, quase figurações assim em filmes, mas também ainda não tinha feito um papel protagonista, e que quando eu olhei ela, assim, ela, para mim, ela tinha essa cara de estrela de cinema mesmo, estrela de cinema de Oscar mesmo, de grande, assim, né? O rosto, né, maravilhoso, que é impressionante de filmar, né, como que a Camila tá. E o Cícero, que era um garoto que eu descobri 2 anos antes de fazer o filme, numa roda de samba. O Cícero é percussionista profissional. O pai dele, no aniversário da Tércia, aquele grupo que está tocando, é o grupo do pai do Cícero, né? O pai do Cícero está tocando violão. Então, desde criança, muito cedo, o Cícero toca percussão. Ele é um gênio mesmo da percussão. É um percussionista bem singular, assim, que agora o filme foi filmado em 2018, né? Então o Cícero agora já é mais alto que eu, né? O Deivinho já é Deivão, né? Tá quase entrando para a faculdade. E ele tinha uma coisa muito especial. Ele tinha uma cara de preto nerd, que era a mesma cara que eu tinha quando eu era criança, assim. Então, de fato, ele era uma extensão, de alguma forma, dessas minhas memórias também, né? Mas eu saberia que ele ficaria lindo, assim, né? Numa câmera, junto com a Camila, né? Tanto que o primeiro ensaio que eu fiz foi dele com a Camila. E é muito interessante que, como logo nesses primeiros ensaios, já tinham muitas faíscas, assim, né? O processo de direção, para mim, ele vai muito de um encontro do roteiro com as experiências que cada pessoa traz para o filme, dos protagonistas aos personagens coadjuvantes, e que, obviamente, isso reconstrói, assim, uma forma de estar em cada cena que deixa tudo muito orgânico. Eu normalmente penso em pontos em que a cena começa em um ponto, tem que passar por um certo lugar e terminar em outro, mas eu sempre começo a cena bem antes do que está no roteiro. Então, por exemplo, quando a gente está vendo a cena deles jogando baralho, né, que eventualmente vai ser a cena que ela vai anunciar a saída de casa, ali o que está acontecendo ali no início daquela cena não é diferente depois que corta, ou no gritar da ação. Tem muitas coisas nesse filme que eu simplesmente estava documentando uma coisa que estava acontecendo, assim. Não tinha, tipo, corta, aí eles mudam de postura. Não, era meio uma família, assim, sendo uma família. Então, tem uma coisa da forma como o Cícero fala, o Cícero brinca, o jeito que ele brinca ali com a irmã. É meio Cícero, assim, junto com um alicerce, assim, que era o roteiro, né? Então, ao mesmo tempo que, desde o primeiro tratamento do roteiro, tem lá Eu Estou Viva e tem a gente dá um jeito, tem também muitas coisas que não são isso. Então, nesse desenho, né, nessa costura, enfim, vai se criando essa atmosfera do filme, né? Vai se criando essa sensação que a gente tem de ver. E cada personagem trazendo uma bagagem muito grande, né? Quando eu chamo o Toquinho para fazer o filme, eu quero que ele seja o Toquinho, né? Eu quero que ele... E o Toquinho não leu o roteiro, né? O Toquinho não só não leu o roteiro, como ele fez um stories dizendo que não estava lendo o roteiro. Um dia antes da gente gravar, no hotel, mostrando o roteiro para stories, falando: eu não vou ler isso aqui, desse tamanho. E isso também é uma forma de estar no filme que eu acho incrível, assim, né? Que vai combinando com outras coisas, porque ao mesmo tempo ele não leu o roteiro, mas ele está totalmente ciente de toda a construção que se dá para o personagem dele, para aquele entorno. E, enfim, eu amo a cena dele na banheira, assim, com a Tércia, o Tô Plena. O que o médico falou? Porque eu tô plena. Eu acho genial essa improvisação do Toquinho, de que um médico oficialmente falou que ele está plena, né? Esse é o diagnóstico que o médico deu. Isso é genial, jamais conseguiria escrever isso. Então, acho que tem também um lugar do roteiro construir um estado de espírito ali, né? Que eu acho que é uma troca, né? De quem está chegando para fazer o filme e também das coisas que eu quero, né? De poder dizer as coisas que eu quero, das broncas. De, tipo, a Regiane gravou 30 Eu Tô Viva, assim.
Porque, para mim, assim, nunca estava no suficiente e eu falei, essa fala é uma fala muito importante. É praticamente a última fala da sua personagem no filme. E aí ela grava 30 vezes, e aí outras situações que é isso, é só um take. Então, acho que é um equilíbrio, assim, uma troca, que não é uma novidade do Marte 1, já vem dos outros projetos, e que sempre deu um resultado que eu acho muito espontâneo, assim, né? O resultado final, né? Olá, Gabriel. Prazer, eu sou o Uber Clemente, trabalho com inclusão racial no turismo. A gente já bateu um papo ali fora. É muito emocionante, assim como você está emocionado em estar aqui, é muito emocionante para nós nos ver representado em vários setores que antes a gente não via, né? Cineastas negros ocupando esses espaços que a gente não vê. Uma das coisas muito bacanas que eu achei no filme foi você ter mantido a regionalidade da fala, os termos regionais, tudo dos diálogos ali. Eu achei maravilhosa essa escrita, foi muito bom mesmo. E eu queria que você dissesse o quão importante é ter esses cineastas negros, né, na frente desses projetos, você, Joriana Vicente, uma galera que está ocupando um espaço muito bom aí, para apresentar esse Brasil negro periférico para as pessoas através da arte, através do cinema. Quão importante é essa inclusão, quão importante é ter esses cineastas com essa visão para fazer essa apresentação dessas histórias que contam histórias de locais, histórias de locais, muitas vezes, que muitas pessoas não conhecem e que são super importantes para nós como cultura, como povo. Massa, obrigado. Eu acho que até a sua observação tem a ver com a sua pergunta, porque a coisa do sotaque da negritude não é nenhuma opção de ter ou não, né? Sou eu, né? E são os atores, né? Eu sou mineiro, né? Eu falo assim, né? Eu não tem como eu falar de outro jeito. Eu falei até hoje assim, eu acho que mas dito isso, eu acho que muitas vezes também, né? O que inclusive vários atrizes e atores mineiros que cresceram comigo estudando, passaram muitas vezes na vida deles, foi de ter que esconder, né, o sotaque. Ou ter que fazer um sotaque neutro, que é uma coisa que, na verdade, não existe, né, necessariamente um sotaque neutro. Né? Existe um sotaque de uma região que as pessoas talvez se interessem mais de ouvir, estranhamente. Mas acho que a questão da negritude passa por isso também. Né? Não desviar assim, da sua autenticidade, né? E eu acho que o que uma série de artistas tem trazido hoje, assim, é um movimento recente, né? Tristemente recente, pensar que na história do cinema brasileiro a gente teve pouquíssimas mulheres negras dirigindo filmes de ficção, por exemplo, né? Um dado estarrecedor, né? Mas que felizmente agora, de uns tempos para cá, isso tem mudado. Estreou, enfim, segunda-feira agora, né, o Histórias Impossíveis, Falas Femininas na Globo, um projeto liderado por 3 mulheres negras, né, Jaqueline Souza, Grace Passot e Renata Martins daqui, o que é revolucionário, né, num canal grande, assim, de fato, ter um projeto desse que, de fato, está encarando de frente a questão racial. Eu acho que, simplesmente, esse grupo de pessoas vai contar histórias que sempre existiram, mas que talvez nunca tiveram o direito de existir, né? Nas telas, tiveram o direito de existir num campo da ficção, num campo desse tipo de representação. E isso é simplesmente o justo, né? É o merecido, assim, porque essas histórias sempre fizeram parte. Essas histórias são a maioria do Brasil. Eu conto uma anedota, assim, que o Marte 1 foi um filme que demorou um pouco até ser filmado, né? Eu consigo esse edital em 2015, mas filmo só no final de 2018, e eu ficava desesperado que alguém ia fazer essa história antes de mim. Porque é uma história tão comum, assim, dessa família. O que essa família representa? É uma família brasileira tão comum, mas não teve tantos filmes, assim, como a família... É doido, assim, uma família de um pai e uma mãe negra de periferia com 2 filhos. Quantas famílias tem assim no Brasil? A maioria esmagadora de famílias que tem essa formação, mas não teve um filme sobre o cotidiano dessa família, ou quase nenhum, assim. Pelo menos não desse jeito, com essa perspectiva, né? Então eu acho que o que esse grupo de cineastas vai trazer, ou está trazendo já, né, para me corrigir, são uma perspectiva mais ampla do que é o Brasil. Se a gente for pensar, inclusive...
em termos de representatividade, inclusive regional, na história do cinema brasileiro, pô, a gente tem agora estreando nos cinemas o primeiro filme do Acre, assim, de todos os tempos a estrear. O primeiro filme de ficção feito no Acre a estrear numa sala de cinema. É meio doido, né? Em tanto tempo de cinema é a primeira vez. Em 2023, a gente está vendo a primeira vez que um estado vai ter representação, assim, nos cinemas, né? Ou seja, a gente tem muitos passos para caminhar, tem muitas histórias para serem contadas, e o que eu acho é que essas pessoas que estão atrás das câmeras vão tensionar e vão construir uma história de cinema que daqui a 100 anos a gente vai conseguir ver uma história muito mais diversa do que a gente viu 100 anos para trás, né? Isso eu só tenho a ver isso com excelentes olhos, assim, porque é um compromisso com a verdade, né? Eu vejo isso como um compromisso com a verdade, de ser justo com o que a nossa sociedade é, né? Ser justo com a formação da nossa sociedade, né? Quando eu estou fazendo um filme como Marte 1, eu estou simplesmente sendo justo, assim, contando uma história que ela representa uma história que tem a ver, assim, com a minha família, comigo. Eu estou representando uma coisa que é comum para mim, não é estranho, né? Eu não fui fazer um filme num lugar que era desconhecido. Eu fiz um filme sobre, literalmente, passado no bairro que eu cresci, né? Com meu pai atuando, com várias pessoas. A médica no filme é minha tia, sabe? É tudo muito familiar. Eu acho que esse tipo de proximidade vai ser uma coisa mais comum nos próximos anos. Marte 1 não vai ser de forma... Já não é, né? Mas não vai ser uma exceção, assim, sem dúvida. Boa tarde, eu sou a Ellen, eu trabalho com pesquisas na área de filosofias das infâncias, e aí, naturalmente, me chamou muita atenção o protagonismo de uma criança, né? Porque o Deivinho, na verdade, estava aqui discutindo com as meninas, é o protagonista, assim, do filme. E eu gostaria muito que você falasse um pouco sobre isso, porque, no limite, a nossa infância, a infância da população negra, se reflete a partir de um espelho quebrado, né? E no filme tinha várias frases, inclusive na hora do sonho de jogar bola, que o pai fala, poxa, esse é o nosso sonho, né? E, junto ali naquela experiência de infância. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço bastante. Obrigada. A parte engraçada é que eu tenho uma filha de quase 3 anos e eu sou obcecado dela se tornar atleta, assim. Essa é a ironia, assim, né? Quando eu fiz o Marte 1, eu não era pai ainda. Mas eu acho que tem um lugar que o Deivinho, de alguma forma, transita ali, que é uma discussão sobre possibilidades, né? Que um pouco a raiz da história... Por que esse filme começou, né? Que veio uma imagem na minha cabeça do Deivinho, né? De um garoto negro, assim, num campo de várzea de terra, com uma bola e uma perna quebrada, olhando para as estrelas, assim. Me veio essa imagem. Uma foto, uma pintura, assim, que é uma imagem que nem, inclusive, está no filme, né? Pelo menos não dentro do filme. E aí eu ficava pensando... Essa imagem me fazia pensar... Foi 2014, mais ou menos, né? Pós-derrota do 7-1, todo aquele clima de Copa do Mundo que o Brasil ainda estava. E eu pensando, e se o próximo Neymar quisesse ser astrofísico, né? Se o próximo potencial Neymar, um jogador que tivesse tudo para ser... Se ele, na verdade, quisesse fazer uma outra coisa, assim, mirar em uma outra distância, assim. E essa possibilidade me parecia estranha, de várias formas, por questões culturais, por questões da sociedade... E eu ficava refletindo sobre essa estranheza, né? Sobre, especificamente para um garoto como o Deivinho, né? O que talvez é esse horizonte. Ao mesmo tempo que eu nunca enxerguei também o Deivinho pensando muito sobre isso, sabe? Assim como eu... Quando eu tinha 7 anos, desejava fazer cinema, eu não ficava pensando, mas eu não vou conseguir fazer cinema porque eu sou negro da periferia. Eu não pensava nisso, assim. Eu só pensava que eu tinha um sonho de fazer cinema. E era uma obsessão que não tinha muito o que fosse... Talvez eu nem entendesse tão especificamente o que era racismo ou qualquer outra coisa naquele momento da minha vida. E aí eu tinha, nessa imagem do Deivinho, nessa construção, essa ideia muito... de expandir mesmo os sonhos, uma ideia de futuro quase, assim. E é muito doido, né? Depois da posse do Lula, tem um Deivinho ali, né? Junto com o Lula. Eu fiquei muito emocionado com aquilo, assim. Falei, caralho, eu recebi um monte de mensagem, né? É o Deivinho? Não, gente, o Deivinho tá mais velho, não é o Deivinho que tá ali. Mas é também, né? E
E essa ideia muito também de como, especificamente no Brasil, mas em outros lugares, tem... esse futuro é meio cortado na raiz, né, pelo sistema, né, de jovens negros, mas crianças em geral até, não especificamente só negros também, mas eu acho que por uma doença social de várias coisas, né, da misoginia da nossa sociedade, da homofobia da nossa sociedade, do racismo da nossa sociedade, do classismo, acho que tem um monte de coisas que destrói, assim, joga uma bomba, assim, na juventude, né, joga uma bomba no futuro, assim. E eu queria fazer um filme que pudesse falar um pouco disso, assim, né? Que pudesse falar de um garoto que começa o filme olhando as estrelas sozinho e termina o filme olhando as estrelas junto com sua família, né? Não para ser uma solução de nada, mas que pudesse falar de algum possível lugar de pertencimento possível para um sonho tão gigante, né? Onde que cabem os sonhos das nossas crianças no Brasil, assim? E como que a gente faz para realizá-los, né? Que no fim das contas eu acho que o Martin Unes pretende responder isso, né? Talvez o filme diga que é importante sonhar, né? Mais do que se efetivamente vai se concluir do jeito que é esperado, é mais esse gesto que faz movimentar, né? Eu tinha muito essa ideia de por que a gente acorda todo dia, assim. Essa pergunta me ficava assim na minha cabeça ao longo da feitura desse filme. Por que a gente acorda todo dia e faz as coisas? Para mim sempre tinha a ver com sonhar, né? Sonhar coisas, né? Não só o sonho do cinema, mas sonhar outras coisas, almejar algum tipo de movimento na vida, né? E talvez esse lugar dessa criança, para mim, tinha isso, assim, né? Tinha esse lugar de como é muito fascinante olhar para esse garoto, né? Eu acho que traz uma sensação muito boa olhar para o Deivinho, assim. Eu adorava ver o Cícero. O filme abre com ele perdendo um dente, né? Que foi uma coisa que aconteceu no filme, né? Quando o Cícero perdeu o dente, assim, no filme, aí eu falo, nossa, a gente está documentando uma infância, né? Aqui também. Eu adoro que o filme também é um documentário daquele momento da vida do Cícero, de alguma forma, da energia, que hoje ele é bem introspectivo, assim, apesar de toda a energia dele vai para percussão, né? Ele toca samba, tem toda aquela coisa, mas ele fala sério. O Cícero vai gravar um vídeo, ele grava um vídeo convidando as pessoas para ir para o Telecine, tipo assim, oi, eu sou o Cícero Lucas, eu interpreto Deivinho e o nosso filme está no Telecine. É lindo ver que ele mudou enquanto pessoa, também amadureceu. Eu acho isso incrível, fascinante. Enfim, eu acho que talvez tenha todas essas simbologias que estão em torno do Deivinho que me pareciam importantes de dizer, assim, né? Dessa juventude como algo muito precioso e a singularidade dele também como personagem, né? Gabriel, parabéns, viu? Morri de chorar. Somos aqui também belo-horizontinos e também mineiros, né? É lindo ver Minas Gerais ali, é muito legal, o sotaque e tudo isso. E eu fiquei me perguntando, é até difícil, às vezes, você dizer que o protagonista é só o Deivinho, é aquela família. E a coisa funciona muito bem, porque o que une aqueles 4 personagens é uma coisa muito forte, aquele laço familiar. E você vê que para o Deivinho, às vezes, é mais difícil. Ele não está preocupado como que ele vai chegar em Marte, mas ele está preocupado como ele vai falar para o pai dele. Uhum. A mesma coisa para a irmã, para contar que ela vai se mudar e ela vai assumir, né, um namoro e tudo isso. Como que essa questão, né? A gente fala muito da tradicional família mineira. Como é que foi para você? Foi consciente, foi inconsciente trazer essa questão de uma família se movimentando assim dessa maneira tão bonita, esse laço que é tão forte e que a gente às vezes não vê em tantas famílias e tudo. Isso é uma coisa sua? Foi uma coisa pensada? Foi uma coisa inconsciente? Queria ouvir de você. Sim. Acho que é um reflexo, assim, por mais que esse núcleo dos 4 ali não é exatamente um retrato, assim, da minha relação com os meus pais, assim, talvez, né? Acho que algumas coisas sim, sem dúvida, como eu já falei, né? Mas eu acho que tinha uma coisa que eu achava muito legal, que talvez tenha a ver com uma certa mineiridade. Eu acho que isso pode ser até um tanto inconsciente, né? Ou simplesmente uma reprodução de uma forma minha de ver o mundo tendo sido criado, né, nesse ambiente,
que tem um certo pacto de algumas coisas que eu queria muito criar, assim, né? Que tivesse esse pacto entre irmãos, né? Que até essa ideia dessa conversa no beliche, né? Que se dá dos segredos, né? Eu acho que tem umas cumplicidades que eu acho muito legal, assim, que essas cumplicidades também encontram um contraste com essas coisas que não conseguem ser ditas, né? Não conseguir dizer que, enfim, você quer sair de casa porque você vai morar com a sua namorada. Eunice não consegue dizer isso, mas felizmente no final ela consegue cobrar isso do pai, né? Às vezes é tão difícil dizer coisas simples, né? Eu sempre tive muita dificuldade, assim, de dizer. A família do meu pai, não só o meu pai, mas a família toda do meu pai era muito de enterrar as coisas, jogar um pouco para debaixo do tapete. E eu herdei um pouco isso também, de não conseguir comunicar, às vezes, questões que poderiam trazer problemas, né? Poderiam trazer atritos. Então, você vai absorvendo aquilo, você vai guardando aquilo no seu silêncio, isso vira um segredo. Então, eu acho que tem várias coisas que eu fui colocando ali de sensações, né, que eu tinha, mas preservando essa ideia de um pacto entre aquela família, né? Que eu acho que, no final, a família sofre uma série de derrotas, né? O Hélio está demitido, né? Mas tem um pacto ali que é fortalecido por essa comunicação, né? Eu sinto que esse elo ali me parece que ele se torna mais forte ao fim do filme, né? Esse talvez seja um dos arcos do filme, que essa família consegue achar um lugar de comunicação que não era assim no início do filme, né? Isso eu acho potente, assim, eu acho potente também pensando, né, que lá em 2014, construindo esse filme, um momento em de família se rompendo, né? Principalmente por questões políticas, identitárias, vários casos aí, muito também me alimentando nesse lugar de união e compreensão, né? Acho que, primeiramente, assim, muito obrigada por esse presente. Foi muito emocionante, enfim, ver também a minha família, a nossa família. A nossa pergunta, que é conjunta, acho que eu gostaria também de acrescentar, porque eu fiquei muito impressionada a forma como a família era retratada, né? Como a família foi retratada. Porque acho que logo quando eu vi o lançamento, eu imaginei que ia ser a história do Deivinho. Então, eu fiquei pensando assim, bom, que legal a história de uma criança. E aí, conforme foi passando e foi desenvolvendo, e aí eu fui percebendo que acho que cada integrante da família meio que tinha o mesmo tempo de tela, sabe? E eu comecei a pensar, poxa, que interessante. E aí, ao mesmo tempo, né? E aí, acrescentando, também gostaria que você comentasse, que é como se fosse uma individualidade que fosse tratada também dentro da comunidade, e a comunidade também, enfim, retratando essas particularidades e individualidades que eu acho muito característico do que é uma família negra, né? Então, eu fiquei pensando assim, como que foi essa escolha, né? Enfim, de retratar cenas específicas, o tempo de que cada integrante da família teria, como que foi exatamente isso? E aí que eu vou passar para ela, que tem uma segunda pergunta. Oi, Gabriel. O que me chamou a atenção, assim, uma das coisas que me chamaram mais a atenção foi como a relação entre o casal, né, de mulheres foi construído. É tão difícil, assim, encontrar dentro do cinema casais que são representados com tanta afetividade, tanto cuidado, e eu achei isso tão bonito. Eu queria saber como foi o processo, a cena no apartamento, tocando Saigon, assim, eu me derreti toda. Então, eu queria saber como foi um pouco desse processo para você. Massa, obrigado. Eu acho que esse equilíbrio ali das narrativas familiares foi uma das coisas mais difíceis do filme, né? Foi um processo que foi muito construído lá atrás, mas foi principalmente um processo de montagem durante todo o ano de 2019. A gente ficou montando o filme, foi uma montagem que durou um pouco mais de um ano, e muito desse exercício era equilibrar, né? Equilibrar essa presença dessa família, entender quais narrativas estavam se abrindo e talvez perdendo foco, porque é muito difícil também estruturar um filme em que você tem que acompanhar 4 arcos, né? 4 acontecimentos. Então, assim, tinha muito mais eventos com a Tércia filmados. Essa questão da Nina com a Joana e a diferença de classe entre as duas era um pouco mais explorada, mas com o tempo eu fui também entendendo que algumas poucas cenas já se davam conta, né,
da complexidade dessas histórias. Então, eu fui equilibrando isso, porque era sempre assim, assistindo, aí, nossa, mas aí agora eu estou sentindo saudade do Davinho. Então, vendo muito esse tempo assim para a gente realmente conseguir olhar para todos de uma maneira justa, entender. É uma coisa muito doida que acontece com pessoas que viram o filme mais de uma vez, que às vezes, em geral, a tendência é, no primeira vista, você ficar mais com o Davinho mesmo, talvez até vendo ele como protagonista, mas numa segunda vez, às vezes, já é outra personagem que toma a frente, assim, né? E, de fato, foi tentando achar esse equilíbrio, entendendo o centro da história de cada um, que tinha a ver com isso também, né? Dentro disso que você falou das coisas de resolver entre família, esse é um filme que tem no seu título o nome de um planeta, né? E é um filme que estruturalmente a montagem se dá sobre os ciclos. Ciclos que eu sempre interpretei como assim, esse é um filme sobre pessoas que acordam, vão para trabalhar, faculdade, escola, voltam e jantam. Essa é a rotina das nossas famílias, né? Eu queria que fosse um filme muito sobre isso. Então a gente sempre separa, junta, separa, junta. E nisso os jantares são sempre filmados de maneira muito parecida, né? Para ter uma certa reiteração desse encontro, dessa mesa de jantar como uma espécie de entidade da resolução familiar ou das tretas, né? Talvez até mais de tretas. E de alguma forma ter esses ciclos, assim, falar sobre esses ciclos, né? Então foi realmente estruturando para dar essa sensação mesmo. Sempre se afastar e voltar para esse núcleo familiar e a gente vê acompanhar a família se transformando. Essa relação das duas personagens foi uma coisa bastante construída, assim. Eu sabia muito que era um filme sobre essa história da Nina. Era sobre esse lugar de sair de casa, né? Sair de casa e entender essa formação de uma nova família. Então eu tinha muito isso como um foco, né? E que teria também esse foco no entendimento de uma garota que ainda não está completamente confortável em se assumir para a família, ou mesmo nas ruas, né? Naquele momento, tem um certo desconforto, mas isso não significa que ela é completamente reprimida também. Ela está num lugar de se entender mesmo, assim, né? Ela está tão confusa como também o Davinho, em certos aspectos, como todos os personagens. E ela se encontra numa nova família que também traz novos desafios, né? Ela começa um relacionamento com uma menina que tem uma família que tem um certo tipo de aceitação. Isso para a Nina é um pouco estranho ainda. Então tem uma série de entendimentos e que eu achava muito importante retratar essa humanidade diante de tudo isso. E também era um momento também que eu sabia que teriam duas cenas em particulares que seriam muito divertidas nesse sentido, que seriam duas cenas musicais, né? O primeiro encontro delas, essa cena num apartamento que é uma situação que eu já vi amigos relatarem que fizeram, de pegar a chave do apartamento para transar. Eu sempre quis fazer, eu nunca tive coragem. Talvez um dia eu ainda faça, que eu achava isso muito legal. Eu achava isso, inclusive, uma boa afronta, assim, especificamente tratando desse casal de duas meninas pretas que estão indo se mudar sem ter dinheiro direito. Eu achava isso muito bom, essa aspiração, né? Delas literalmente meio que invadirem. Tinha muitas informações ali que eu achavam legais. Junto a isso, óbvio, aí vem Camila e vem Ana, né, que interpreta Joana, Ana Hilário, que constroem de uma forma muito linda, assim, essa relação, a ponto de que eu tinha uma certa tensão dentro de mim de como é que seria dirigir uma cena tão íntima, apesar que eu já dirigi cenas anteriormente, mas não especificamente com duas mulheres, de entender também o meu lugar, né, e entender um conforto delas em estar ali. Mas, obviamente, isso era uma questão muito mais encanada para mim do que para elas. Não era um grande problema para elas fazer isso, assim. Não só porque, por mais que era o primeiro protagonismo delas, mas para Camila, no trabalho dela como performer, essa questão de nudez já não tinha uma questão muito. E eu acho que, de fato, as meninas meio que se apaixonaram, é a minha teoria, eu não tenho certeza. Mas teve uma certa paixão, assim, que mesmo que não foi evidente, era a mesma coisa que eu falei antes, que tinha algumas coisas que, quando eu ligava a câmera, meio que já estavam acontecendo. No caso das duas, tinha um pouco isso também. Os ensaios que a gente fez para essas cenas era uma coisa muito natural, as duas estarem juntas e se moverem,
entender como que essa cena de sexo vai se dar, onde ela vai começar, onde ela vai terminar. Tinha coisas, imagens que eu queria que a gente chegasse como resultado, né? Essa imagem das tranças sobre o corpo da Eunice, eu queria que tivesse essa imagem. Então tinha, obviamente, toda uma construção para a Ana ter essas tranças, para, enfim, esse movimento ser o movimento final de cena, mas tem muita coisa que vai também de um certo jogo delas, com a maturidade delas como atrizes, enfim, como mulheres adultas também, de construir juntos, assim. Então, acho que é uma troca mesmo, assim, muito natural, que eu acho que talvez antecipadamente eu ficava muito tenso de como que isso ia acontecer, mas no final das contas foi uma coisa super tranquila e super segura, assim, né? Um ambiente super seguro pra gente fazer isso também. E que eu também adoro, assim, essa possibilidade. Aí tem anedotas trívias, assim, no início a música que a gente gravou a cena era Marrom Bombom, que tinha uma piada com isso, mas depois eu ficava achando que não era muito isso, aí depois virou Alcione. A gente conseguiu negociar, mas eu sempre tinha Saigon, porque Saigon é meio a minha música de casal, assim, é uma música que eu canto no karaokê, que eu adoro. Eu amo Emílio Santiago, eu acho que tinha uma coisa de eternizar também a voz dele. E aí com a Alcione a gente teve um problema assim, de direitos que a gente achou que ia conseguir, não rolou. E aí depois rolou Saigon, que eu achei que também tem uma piada do apartamento, que também tem uma coisa muito específica também, só para terminar essa super resposta longa, que já vai cair outra pergunta, que era essa cena eu sempre quisesse que tivesse um pouco de humor também. Que não fosse essa coisa meio erótica, falsa, mas que tivesse algo de humor delas estarem fazendo esse negócio meio proibido, e que tem um senso de humor já nas duas, e que tem essa coisa dessa música, que acho que deu certo com Saigon, foi onde isso mais deu certo, né? Depois da exibição do filme, que portas têm se aberto e como você percebe, assim, até para você, né? Como diretor, para fazer outros filmes, se você pretende ficar nessa temática racial, ou se para você o horizonte é amplo, é aberto, você só quer fazer filmes fantásticos. Quem dera pudesse ser uma escolha, né? Só fazer filmes fantásticos. Eu vou tentar. Eu acho que, sem dúvida alguma, abriram muitas oportunidades no sentido de que o Marte 1, para a expectativa, como eu falei antes, a expectativa para minha produtora, de fato, o Marte 1 teve muita gente que viu o filme e compartilhou, muita gente grande, assim, muitas pessoas, artistas que eu super admirava, que tuitaram sobre o filme, postaram. Isso nunca tinha acontecido com nenhum trabalho que eu fiz, né? E isso, obviamente, acho que abrem portas para possibilidades que eu ainda estou construindo, né? Eu ainda estou lutando para conseguir dinheiro para o meu próximo longa-metragem. Marte 1 foi o último projeto grande que eu rodei, tem 4 anos, né? Então a pandemia também me afetou, né? Eu ainda não tenho dinheiro para um próximo longa-metragem, apesar de ter mais de 3 roteiros, vários projetos que eu quero fazer, mas ainda não tenho dinheiro. Então tem desafios, sem dúvida, mas é justo dizer que as portas estão abertas. E acho que essa questão da temática racial é até engraçado, porque eu já não necessariamente encaro exatamente como isso. O Marte 1 é também isso. Mas, para mim, quando eu vou fazer um filme como Marte 1, eu não estou necessariamente pensando que eu estou fazendo um filme sobre temática racial. Eu estou contando uma história, né, que, obviamente, por ter personagens que são uma família negra, desperta discussões raciais. Acho que isso é inevitável. Que, aliás, nem são explicitamente feitas no filme, né? Mas se a pergunta talvez é mais se os personagens dos meus filmes seguirão sendo protagonistas negros, acho que certamente, assim, por muito tempo, porque eu me interesso por contar essas histórias, e pelo menos todos os projetos que eu tenho escrito até agora, os protagonistas são 100% mulheres negras, na verdade, assim. Que não tem também muito motivo exatamente por ter sido isso, não. Foram simplesmente os personagens que me apareceram, eu escrevi. Serem negros, acho que tem, obviamente, uma vontade de contar essas histórias, né? Então, provavelmente, por muito tempo vai seguir sendo. Mas nem todos esses projetos, alguns sim falam bem diretamente sobre questões raciais, mas nem todos. Tem filmes que não são necessariamente, apesar que é isso, né? Tudo no fim das contas vai voltar um pouco para isso, mas talvez não sejam tão especificamente. São histórias bastante amplas e de gêneros muito diferentes, assim. Nesses filmes que eu escrevi tem uma comédia romântica, tem um filme de monstro. Tem, enfim, eu estou desenvolvendo um projeto agora para streaming que é um filme de horror, que é uma série de horror, e tem um drama social, tem um monte de coisa, assim, filme de ação.
Não é nenhuma pergunta que eu tenha, mas aí é um agradecimento, que eu vejo você muito como uma puta inspiração pra mim, por causa que, tipo, eu agora sou estudante de cinema, mas antes de entrar, quando a gente vai ver, tipo, se vale a pena entrar ou não, a gente vê os exemplos dos cineastas brasileiros e você, tipo, sempre... Já é difícil ver alguém se dar bem nesse caminho, né, aqui no Brasil, muito. Só que quando a gente vê que são cineastas que normalmente já têm uma certa classe alta já e tudo mais. E você foi o primeiro exemplo que eu vi de zona periférica vindo e tal. Eu também sou de zona periférica, moro longe pra caralho daqui, mas... Aí você, eu vejo tipo, um espelho que eu consigo tipo, ver que, pô, dá pra fazer o negócio que eu quero. Então, só isso, só mais um agradecimento. Valeu aí por fazer tudo que você faz. É nóis. Obrigado, valeu. Obrigado.